E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do Sim Companies Times. A gente vai mergulhar fundo na edição 371. Bora conferir juntos as notícias e os dados que estão movimentando a economia do jogo essa semana. Olha só o que a gente preparou para hoje. Vamos começar com a grande matéria da semana, o boom da energia. Depois, a gente passa para as novas leis que estão mudando as regras e a chegada de um talento novo na equipe. E claro, não pode faltar nosso giro rápido pelos mercados. E para fechar, vamos tentar entender o que vem por aí. Então, vamos lá! E a nossa matéria de capa, como eu disse, é sobre energia. Se tem um setor para ficar de olho agora, parece que é esse. O mercado está super aquecido, sabe? E o melhor é que tem oportunidade para todo mundo, desde quem está começando até os gigantes da indústria. Mas por que essa agitação toda em torno da energia? Bom, os motivos são bem claros. Primeiro, a barreira para entrar é baixa. O processo de produção é bem direto, sem muita complicação, o que é ótimo para não pesar na administração. E o principal, né? O lucro pode ser bem expressivo. E para fechar com chave de ouro, é um produto fácil de vender, o que já nos leva para o próximo ponto. Ok, como negociar essa energia toda? Basicamente, existem dois caminhos. Um é usar o mercado aberto. Lá, a compra e a venda são super rápidas, mas tem aquela taxinha. A outra opção é ir pelos contratos, negociando direto com outros jogadores. Aí não tem taxa, mas dá um pouquinho mais de trabalho para achar os parceiros certos. É aquela escolha clássica, conveniência ou custo. E olha, os gráficos aqui não deixam mentir. Dá uma olhada nessa diferença. Na esquerda, os preços do mercado aberto, subindo e descendo o tempo todo. Na direita, a média de preço dos contratos, bem mais estável, mais previsível. A escolha aqui vai depender totalmente da sua estratégia. É para quem prefere a emoção do mercado ou a segurança de um bom contrato. E para quem curte a ideia dos contratos, mas não sabe bem por onde começar a procurar parceiros, fica a dica de ouro: usar a pesquisa por etiquetas do jogo. A imagem mostra exatamente isso. É uma ferramenta muito poderosa para achar compradores e vendedores de confiança e, mais importante, para construir aquelas parcerias comerciais de longo prazo, que são a base de qualquer grande negócio. Agora, saindo um pouco do mercado de energia, vamos falar de notícias que afetam todo mundo, não importa o setor. Temos novas leis governamentais e uma adição super importante na equipe de desenvolvimento que está dando uma cara nova para o jogo. Pois é, o governo resolveu dar um empurrãozinho em dois setores. Com a lei de aceleração da cafeína, a produção de pó de café vai disparar. Isso pode até gerar um excesso de oferta, então fiquem de olho nos preços, hein? Ao mesmo tempo, o decreto de aceleração do composto de carbono vai dar um gás na indústria química. Notícia boa para quem investe nessas áreas. Mas como nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo é a aceleração, na contramão, a indústria de bebidas foi atingida pela regulamentação de desaceleração de coquetéis. A produção vai ficar mais lenta e já tem gente preocupada com uma possível falta de produto. Talvez um brinde a menos? Agora, mudando completamente de assunto. Essa frase aí da equipe de desenvolvimento é a ponte perfeita para a gente apresentar o talento por trás das melhorias visuais que muita gente já reparou no Sim Companies. E esse cara é o Stanislav Dudas, o novo artista de jogos da equipe. O cara tem uma experiência enorme que vai de aquarela até modelagem 3D. Ele até já criou um jogo próprio, o Galaxy Highways, e agora é o responsável por esse visual repaginado que a gente está vendo. Seja muito bem-vindo, Stanislav. Chegou aquele momento. Hora do nosso giro rápido para ver os números e as tendências que mais chamaram a atenção nos mercados essa semana. Começando com o petróleo. E que número é esse? A Receita Federal registrou mais de 23 bilhões de dólares em receita. Isso só mostra a força absurda que o nosso ouro negro ainda tem na economia e o quanto ele movimenta o jogo de ponta a ponta. E por falar em combustível, olha só esse caso aqui. A empresa Scrooge McSlot está literalmente sentada em cima de um estoque de 6,7 milhões de unidades de gasolina. É uma reserva gigantesca. Isso não é só armazenamento, gente. Isso é uma jogada estratégica, com certeza apostando numa alta de preços no futuro. Agora, saindo dos combustíveis e pulando para o mundo do luxo, o destaque vai para a Prada Design. Eles simplesmente acumularam 1,1 milhão de unidades de pesquisa de moda. Isso é um investimento pesado em qualidade e inovação. Mostra bem o que é preciso para se manter lá no topo de um mercado tão competitivo. E agora, uma pergunta que a própria edição do jornal nos faz. Será que as mais de 2.500 minas de bauxita que existem hoje são suficientes para a demanda que não para de crescer? Vamos dar uma olhada nos dados para entender isso melhor? Então,
Esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma ideia. O setor privado tem 504 milhões de unidades de bauxita guardadas. Parece bastante, né? Mas pensa que só a indústria de carros elétricos usou mais de 70 milhões de unidades de alumínio há pouco tempo. E a bauxita é a matéria-prima para isso. A demanda, principalmente de setores de alta tecnologia, é simplesmente voraz. A pergunta do slide anterior continua no ar. Bom, e para fechar nossa análise, vamos juntar todas essas peças e tentar entender o que tudo isso nos diz sobre o estado atual e o futuro da nossa economia aqui no Sim Companies. Então, qual é o panorama geral? A gente está vendo uma economia em constante movimento. Setores como o de café sendo acelerados por decreto, enquanto o de coquetéis pisa no freio. A energia virando um campo cheio de oportunidades. A demanda por recursos básicos como a bauxita explodindo. É um cenário que exige muita atenção e principalmente agilidade para se adaptar. E isso tudo nos leva à pergunta final, que fica para todos os CEOs que nos acompanham. Com o mercado nesse fluxo constante, qual vai ser a próxima grande jogada estratégica para o seu negócio? Fica aí a reflexão. Esse foi nosso resumo do Sim Companies Times. Boas vendas e até a próxima edição.